Cláudia Paranaguá aqui. Numa conversa informal com a Cláudia, nós começamos a perceber como o direito mudou no mundo, né? Quando a gente fala de direito, a gente não está falando só de leis, né? Lei, acho que a questão das leis é um recurso, mas os operadores do direito, eles têm conseguido um nível de maturidade, de mediadores, de percepção, de colocar na pauta novas questões, novas demandas, esse é o nível da Cláudia Paranaguá, que a gente precisa falar sobre isso, não só sobre plataformas, softwares, que faz mais rápido, que faz a entrega ser mais fluida, que é mais democrático, mas essas novas demandas do século XXI. E você, Cláudia, primeiro agora sim, oficialmente bem-vinda ao programa, porque eu fico só falando de puta com você. Muito obrigada pelo teu tempo e por dividir a tua experiência, né? Eu acho que você inspira outros advogados, inspira pessoas a buscarem nos operadores do direito, como advogados do seu nível, a ver uma luz no fim do túnel e inspira pessoas também a não terem medo, porque eu acho que o medo, ele é uma coisa que bloqueia muitas soluções e que bloqueia a vida e que faz a gente ficar de mãos atadas, mesmo sabendo que a gente pode contar com a justiça, muitas vezes, não é sempre, né? Mas a gente pode contar com a legislação que está do nosso lado e a gente tem que ter força para encarar isso. E o medo nos paralisa. Isso. Então, na nossa conversa, foi tão revelador e eu queria dividir um pouco isso com o nosso internauta e telespectador. Bem-vinda. Então, muito obrigada. É um prazer, Maia, estar aqui com vocês todos. E, realmente, o medo... ele é algo que o advogado, eu, por exemplo, eu digo, eu não tenho medo. Eu tenho que ter coragem para enfrentar justamente esse direito que a gente busca para as pessoas. Então, o direito é muito conservador. O direito é muito conservador no mundo todo. Então, assim, eu me formei em 1988. Foi o ano da nossa Constituição Federal. Foi quando a gente começou a ter aquele sentido de um mundo democrático, de uma legislação aberta, onde a gente não pudesse estar vinculado só à parte patrimonial do direito, onde a gente começou a perceber que as pessoas elas tinham sentimentos. E esses sentimentos a gente poderia trazer para a legislação. E ser validado pela legislação. Ser validado justiça, e, né, cada vez mais sendo validado. Então, eu falo que o nosso direito aqui brasileiro, ele tem um novo paradigma com essa Constituição Federal de 88, que quando eu vejo pessoas, e respeito quem fala, mas quando eu vejo pessoas que dizem, que são cláusulas pétreas, e a cláusula pétrea, ela tem um sentido quando a gente está em 1988 e aquela cláusula foi construída, e quando a gente está em 2022, numa outra circunstância, num outro sentimento. Então, assim, a gente precisa encarar como legislador, como advogado, de que essas cláusulas são dinâmicas, que a gente não pode viver com uma cláusula lá no passado. Porque a gente, às vezes, encontra um intérprete da lei que ele é conservador, ele tem essa tendência. E o que é que eu imaginei? Eu acredito que lá atrás eu estava fazendo aquilo com muita intuição. Ainda não percebia, aos olhos do que eu vejo hoje, com a minha experiência, de que a gente precisava trazer aquele texto conservador até o limite dele, e a partir dali a gente inovar para trazer uma nova forma de advogar. Então, quando eu coloquei essa banca de advocacia lá, 35 anos atrás, eu fiz essa perspectiva de que a gente precisava fazer novas construções. E casou também, porque foi justamente quando a gente iniciou esse nosso processo democrático. E eu percebo assim, que a tua atuação, a atuação de advogados do seu nível e advogadas, elas deixaram de ser aleatórias e só dependentes da legislação. Vocês encontraram recursos, principalmente no século passado, a gente está na terceira década do século XXI e a próxima pergunta já é sobre isso. Mas eu queria que você falasse mais sobre isso, que a aleatoriedade no direito, que tipo assim, eu só dependo disso, então o meu recurso é isso. E aí vocês foram ampliando isso. E muito provavelmente suscitando novas leis. Sim. A Lei Maria da Penha, feminicídio, a legislação na área do direito da família. Gente, a família... foi uma das áreas... A família era a família até quando ela tinha os direitos, quando ela tinha a figura central do marido, a figura central paterna. Quando ela perdia a família tradicional, ela deixava de existir. Então, esse núcleo que ficava, que restava, em circunstâncias das mais diversas,
mesmo quando era consensual, a figura da mulher era muito penalizada. Demais. Os filhos eram Discriminada. muito... Eu sofri preconceito, bullying na escola, porque eu era filha de pais separados. Nossa, foi uma geração. Então, assim, foi uma geração inteira. E aí vocês discriminada. acham que é fruto da atuação de vocês? Vocês tiveram resistência nessa área? Porque até a gente chegar na terceira década do século XXI, não com tantas inovações, Sim. que a gente vai já falar sobre isso, Sim. mas até chegar aqui, um caminho longo. Muito. E, assim, muita resistência até hoje, inclusive. Eu sempre falo, a gente tem que chorar e lutar. A gente não pode parar. Então, assim, você falou justamente o que a lembrança me traz aqui. É porque o direito está nas ruas. É lá que está. E aquele tecido social é o que a gente trabalha para fazer essa transformação na legislação. Nos tribunais, eles são vistos como direito das ruas? Alguns sim. A tendência é que essas decisões, elas vão acontecendo. E quando a gente vê que ela acontece, aí a gente pensa, pô, o tribunal tem portas abertas, né, para a justiça. A gente está em paz quando a gente encontra essa justiça. E o papel da mulher, infelizmente, no mundo todo, não só aqui na nossa legislação brasileira, ele sempre foi relegado a um segundo plano. Então, quando a gente fala direito de família, a gente obrigatoriamente tem que falar sobre a evolução da mulher. A gente não pode deixar de falar porque eles cresceram juntos. Eles evoluíram juntos. Sempre quando eu estou falando de palestras, vamos falar da evolução da família, não tem como a gente falar... não tem como a gente deixar de falar da evolução da mulher. E elas sofrem da mesma forma, porque quando a gente quebra a família, não é que a gente diga não existe a família tradicional. A gente diz que ela existe, mas a gente pensa nesse direito inclusivo, que ela não precisa existir sozinha, que existem outros modelos, porque a busca é para a pessoa ser feliz, se realizar lá dentro. Então, assim, a partir do momento que a gente teve essa perspectiva de que a família é quando você se realiza nela, da forma como você a constrói, e isso sim é que é família. Então, quando a gente admite também o paradigma da afetividade, que as relações são relações construídas pelo afeto e não pelo patrimônio, não pelos bens somente, porque também pelos bens a gente tem que considerar, não é? Mas não somente por eles, aí a gente vê uma construção de legislação totalmente nova no Brasil. Nós temos no Brasil um direito de família que é um dos mais evoluídos do mundo. É mesmo? Do mundo. A gente aqui, existe uma inclusão de praticamente todas essas inovações que estão acontecendo. Isso é novidade pra mim. A gente fala de... A gente já superou a questão da família homoafetiva, a gente fala de abandono afetivo, de indenização, quando o pai, a gente fala mais do pai, porque o pai está sempre naquela base da visita, Sim. mas a gente fala que tem que indenizar aquele filho que é abandonado afetivamente. Eu não estou falando nem de patrimonialmente, porque existe até esfera criminal para isso. Eu estou falando daquele que não faz a visita, daquele que não dá um apoio psicológico para o seu filho. A gente está no campo da indenização, que é o que a gente chama de dever de cuidado. Ninguém é obrigado a amar o outro, mas existem responsabilidades legais que são impostas e esse apoio imaterial, afetivo, ele é real e é obrigatório. Agora, sim, são muitos ruídos, né? Até mesmo no âmbito da decisão judicial. Eu vejo assim que o ativo tempo, o ativo recurso, o ativo afetivo, que você coloca muito bem, com muita propriedade, é muito gasto até você chegar ao ponto de eliminar os ruídos e você estabelecer um viés que faça sentido dentro daquele processo. Isso, é porque é casuística pura. É uma narrativa que tem que ser construída. Isso, Jesus, é uma como é que você casuística consegue? pura. É uma entrega. Para mim é porque é missão. Uma missão que eu tenho de servir as pessoas, de apoiar os meus clientes, de proteger os meus clientes, porque para mim, sem justiça não tem paz. É uma missão minha. Então, assim, eu me envolvo completamente com os casos. Eu me envolvo com a história. Eu sempre falo, os meus clientes não são números. Meus clientes são pessoas com histórias de vida. Então, assim, o direito de família é isso. Quando você quer fazer dele essa fotocópia de demandas, construir histórias que são
não são personalizadas, ele se perde demais. Todos os casos que vão ao tribunal e que mudam a nossa legislação em direito de família, eles são trabalhados com a casuística, caso a caso. É por isso que eu às vezes fico preocupada, por exemplo, com robôs que são adquiridos para os nossos tribunais superiores, onde eles vão fazer aquela uniformização e de repente ela pega um caso ali que está dentro do filtro da inteligência artificial e a gente pode... E o viés é um viés feito, aquele aprendizado de máquina, aquele machine learning, que vira uma inteligência artificial, que é feito a partir da perspectiva de quem está construindo aquele algoritmo, aquele viés. Tanto que o Coded Bias é uma denúncia mundial sobre por que a leitura facial, por exemplo, na Inglaterra, ela identificava equivocadamente, eu estou falando da Inglaterra porque em outros países também, nos Estados Unidos, mas eu estou falando de países do primeiro mundo que era equivocada. Quantas vezes pessoas foram paradas na rua por aquelas câmeras que eram negros, que eram jovens e que eram pobres, e quando a inteligência artificial dava a ficha, dá a ficha da pessoa, com todas as informações, nome, se tem condenação, se tem não sei o quê, que você via que era uma coisa completa. Por que ele foi parado? Por que ele é um suspeito? Isso. Entendi. Porque é muito interessante essa tua abordagem, porque eu estudei recentemente sobre isso. É a discriminação dentro da inteligência artificial. Inclusive, tem leis, por exemplo, lá em Illinois, que combatem a contratação quando existe uma contratação tão somente pela plataforma da inteligência artificial, existe uma lei que a empresa ela é obrigada a informar ao Estado todo o critério para observar se existe realmente discriminação na admissão daquele funcionário quando a entrevista ela é exclusivamente pela plataforma da inteligência artificial. E a gente imagina se isso não vai acontecer, a inteligência artificial não existem dados discriminatórios com relação ao gênero também. Porque quem é que constrói a inteligência artificial? A gente fala de tecido social. Qual é o juízo de valor? Qual é o juízo? E ainda mais, quais são os dados que são encaminhados? Então, os dados já vêm, de alguma forma, contaminados pela discriminação. É por isso que a gente tem que estar alerta também, inclusive nessa construção da inteligência artificial. No projeto de lei que nós temos para a inteligência artificial aqui no Brasil, ele está sendo, inclusive, planejado no Congresso, e nós temos que observar muito isso, de que forma é que ele está vindo, se realmente essa análise dessa construção dessa legislação, ela está refletindo o que está acontecendo no Brasil, se ela não é discriminatória, porque a gente vai ter um prejuízo muito maior. A luta de gênero, quando falam assim para a gente que trabalha muito com gênero também, que estuda gênero, mas as mulheres têm direitos iguais. Você já ouviu falar isso aí? Sim. Aí eu fico assim imaginando como a Glória Aurélia, agora eu vou citar, uma advogada maravilhosa, norte-americana, ela disse, espera, você vai ver que isso não é verdade. É tão louco isso, porque assim, a gente fica... Eu repito aqui no programa, muitas vezes, em todas as oportunidades, que apesar das circunstâncias, a voz da mulher vai ser a voz do século, desse século. Sim. E isso se prova de todas as formas. Existem novas, falando em século, desse século, existem novas demandas do direito da família? Existem novas demandas, tipo... O mundo deu uma atualizada nas demandas e a justiça tem acompanhado e dado cabo disso? Tem acompanhado, assim, porque, Maia, eu entendo muito assim os tribunais, porque é preciso que a gente passe pelo processo de amadurecimento dos cases. A gente fala hoje, uma grande discussão no Brasil é sobre as famílias paralelas, aqueles núcleos que são famílias separadas. A gente não está falando de poliamor, que é outra demanda. Coisa. E nem está falando de direito da amante. Não, que é uma outra situação que não é direito de família, é uma outra coisa. A gente está falando de direito da família com um animal de estimação, que é a família multiespécie. A gente está falando de pessoas que são família somente ela, que se entendem como uma entidade familiar. Existem, a gente agora, na teoria, vamos dizer, existem pessoas pedindo, nos Estados Unidos, por exemplo, requerimento para casar com o seu notebook. É sério? Sério. Entendeu? Então, assim, foi concedido? Não foi concedido. A gente vai acompanhando, porque quando a gente está na academia, a gente precisa analisar a que ponto nós chegamos e se existe esse limite para a construção dessas famílias.
Mas existe esse caso, desse requerimento. Existem casos de ligações de casamentos, de pessoas com animais, enfim, são casos de estudo em que a gente vai passar por isso, do casamento do humano com o não humano, sob a perspectiva hoje acadêmica. Então, é uma discussão que por isso que a gente traz... Tem filmes sobre isso, Tem né? filmes sobre isso, e é por isso que a gente fala muito desses amores líquidos hoje, que é lá de Bauman, que hoje a gente está tratando muito, porque vivemos uma sociedade que nada é para durar, que pode ser bem rápido mesmo, que não se sustenta muito. O conceito de casamento, ou não é nem casamento, de família está sendo atualizado. Está sendo atualizado. Tipo assim, defina a família. É porque é lá, como eu falo, nas ruas que a gente vai observando a história. Interessante que a gente, eu pedi para a produção, bater um papo com a Cláudia, que eu falei assim, olha, pergunta para a Cláudia quais os tipos de família que tem hoje. Família matrimonial, não precisa no casamento explicar. Sim. Família informal, da união estável, eu vou chegar nas outras. Reconhecida. Monoparental, né? Apenas qualquer um dos pais com seu filho, né? É uma família. Temos muitas, né? Família anaparental, formada apenas pelos irmãos. É quando tem só os irmãos ali na família, não tem um pai, nem a mãe. Ou porque faleceu, ou porque eles construíram ali. São famílias baziadas no afeto ali, né, também. Família reconstituída, pais separados com filhos que começam a viver com outros filhos. Famílias mosaico. São os meus, os seus e os nossos, às vezes. Mas, às vezes, não tem os nossos, só tem os meus e os seus. Então, a gente fala da família mosaico, a família reconstituída. E a unipessoal essa que eu falei, única. Mas ainda a gente fala da multiespécie com o animal de estimação. A viúva, né, também. A gente fala também da família paralela, e entre essas a gente fala do poliamor também, que entra como uma espécie de família. E a eudemonista? É aquela da busca da felicidade. Você pode estar em qualquer um desses cenários e é aquela família onde você se realiza pessoalmente. Então, assim, a gente vê vários conceitos e tem muito mais. E vai aparecer muito mais. Aí ela botou aqui, e ela falou, etc. Eu falei, imagina o que é o etc. da Cláudia Paraná. Exato, porque quando a gente está agora, por exemplo, nesse momento que a gente fala das famílias após contemporaneidade, a gente não tem limite. Não tem limite, não é? Então, para a gente construir uma família baseada no afeto, no sentimento. E um direito, é uma discussão, é uma legislação, é um direito universal? Isso está acontecendo em todo lugar? Não em todo lugar. Né? Tem lugares muito conservadores que não vão admitir, que estão muito... Por exemplo, a gente tem locais, alguns países da Europa, que a gente entende como países muito, vamos dizer, avançados no seu tempo, que não admitiram ainda a adoção dos casais homoafetivos. Como tem também os asiáticos, muitos países asiáticos que não permitem... separação. E tem de um homem que casa com várias mulheres. Aí eu falando, eu até comentando um dia desse, a família, não tem a nossa monogâmica, é a família poligâmica. Mas que só vale para o homem. Só que lá, porque lá na oriental, dependendo da região, tem várias formas da poligamia. Certo? E é um assunto interessantíssimo. Eu estava lendo um livro, não terminei ainda, justamente sobre essas famílias poligâmicas. Então, cada estado ele tem uma forma de poligamia. E o que eu achei interessante, uma delas, eu não me lembro aqui qual é o estado, é que a mulher é quem manda na história. Você pode até ter... E tem umas que têm limites de casamentos, até 4, até 5 casamentos. E o interessante é que a mulher comanda no sentido patrimonial, porque é ela quem escolhe o regime de bens. Ela tem esse direito de escolha num casamento de... Quer dizer, do ponto de vista nosso, ocidental. No ponto de vista nosso, a gente pensa que o homem está lá, com todas aquelas mulheres, ele está dando as ordens. Mas as ordens patrimoniais, elas foram dadas por elas. Por quê? Para não existir um conflito patrimonial. Então, cada uma já entra com a sua parte separada. Olha como é interessante. Muito interessante. A gente vê também isso nos mormons também, tem famílias, tem algumas orientações tipos. Que Você devia escrever sobre isso. Eu estou pensando, eu preciso só deste tempo que a gente porque ela disse que está trabalhando para comprar tempo. Então eu falei, também quero que você escreva sobre isso, entendeu? Então, eu estou nesse momento justamente de depois da minha porque parada. Porque você tem muito que colaborar
Porque como você pesquisa muito, olha, a Cláudia, ela é especialista em Direito da Família e Sucessões, ela tem uma pós-graduação em Direito Civil, é membro fundadora do Instituto Brasileiro de Direito da Família, o IBDFAM, ela foi membro do Conselho Nacional de Direitos Humanos do Conselho Federal, presidente da Comissão da Mulher na OAB Piauí, vice-presidente da Comissão de Direito da Família e Sucessões do Conselho Federal da OAB, de 2016 até 2018, coautora de cartilhas de Direito das Famílias e Sucessões da OAB, IBDFAM, palestrante. E a Cláudia suscitou uma coisa dentro de um processo que foi o apoio da ONU Mulheres a causas de mulheres que têm medo. Isso, é um dos Eu pontos. resumi, bem resumido mesmo. Bem resumido. Eu acho que a tua atuação, ela termina chamando a atenção de advogados do teu nível, de chamar a atenção mesmo desses órgãos globais, né? Sim. E de trazer para a gente esse reconhecimento, esse fortalecimento, né? Isso, é assim, quando a gente está nessa profissão e a gente defende os direitos dos nossos clientes com muita determinação, obviamente que a gente pode incomodar um ou outro, né, que não aceita, ou muitos que não aceita a conduta que a gente adota na defesa. Então, assim, é justamente isso. São projetos diferentes, formas de pensar diferentes, a gente tem que respeitar. Eu sempre digo, se uma advogada e um advogado, ela tiver medo nessa profissão, ela tem que mudar de profissão, fazer uma grande reflexão. Se vou incomodar ou não, isso também não me importa, Sim. porque eu vou estar na minha missão o tempo todo. E assim, numa carreira longa como a nossa, em que a gente tem muita determinação nas defesas, porque a gente acredita no que a gente está fazendo, infelizmente, em algum momento, nessa carreira longa que eu falo, você encontra adversários e pedras. Exatamente. E a gente tem que aprender a lidar com isso, porque são os desafios da vida. São engraçado que termina se fortalecendo, né? E a gente termina se fortalecendo para ver que a gente tem que seguir mesmo, tem que ir mais Mas adiante. eu nunca tinha visto a ONU Mulheres se posicionar dessa forma. Ela sempre está assim, apoiando, porque ela tem um grupo, o Conselho Federal, né? O Conselho Federal, ele foi fundamental. E as advogadas... De fazer essas conexões, sim, né? E as advogadas, Maia, elas, infelizmente, a gente vê a todo instante essa violência muito grande com relação à mulher que se estende à mulher advogada. E isso foi muito importante para a gente saber que nós podemos ser essa referência, esse case de referência, para que, por exemplo, no Conselho Federal da OAB, tenha uma procuradoria especial para proteger a atuação das mulheres advogadas, para proteger as nossas prerrogativas. Isso é fundamental para a gente, porque o apoio da ordem, da nossa classe, faz com que a gente se fortaleça cada vez mais. E o Conselho Federal, ele realmente está totalmente envolvido na nossa defesa, na proteção da nossa classe. E eu gosto que você não desiste, você aproveita todas as coisas. E você fez um discurso na OAB ano passado, que eu disse para ela que tinha que ter sido gravado. Alguns trechos, né? É preciso a gente falar, né? Então, eu acredito que eu estou num momento em que eu não preciso, eu acho que eu preciso falar porque a gente quer inspirar outras pessoas. Eu acho que quando uma fala, e despertar, ela né? inspira a outra e a gente encontra identidade para a gente seguir mais fortalecida. Uma pessoa é um reflexo. Muitas outras coisas. Eu lembro agora de você me falou. Você falou quando a gente estava tratando de oração. Uma pessoa orando é uma coisa. Várias dá um outro sentido e uma outra energia. Quando então, 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, lá eu estarei. Da mesma forma eu falo para as mulheres. Enquanto elas perceberem que a força está nelas juntas, e não é a questão dessa guerra, não é nada de guerra entre as mulheres têm que amadurecer, né? E nada disso. No sentido de não temerem outras mulheres. É cada um no seu espaço. E a gente não pode deixar que essa história seja tarde demais. Não, já está bem tarde, mas a gente não pode perder esse momento que está tão importante. A gente fala de paridade e a paridade ela vem para equilibrar, ela vem para oxigenar, ela vem para trazer outros olhares. Quando a gente fala, Maia, de mulher, a gente fala de inclusão. Com ela
vem todos os excluídos da sociedade. Não é à Então toa a que eu gente tô precisa dizendo, é a voz desse desse século. equilíbrio. E olha, só para encerrar a entrevista, que a gente está com o tempo bem estourado, por causa da Cláudia, eu comecei a ler agora nesse feriado de recesso. O meu abre alas foi com ruído, uma falha no julgamento humano, que logo que eu vi a Cláudia na sexta-feira, aí eu eu digo, não, gente, já tinha acabado de ler umas coisas, tinham outras coisas que eu não queria mais ler agora. Aí eu peguei, fui atrás e eu fiquei com a cabeça remoendo. Então, o Daniel Kahneman, que é autor de Rápido e Devagar, que é um livro maravilhoso também, ele escreveu um livro sobre ruídos e o Esther Duflo, que deu uma opinião sobre o livro dele, que é um prêmio Nobel de Economia de 2019, disse o seguinte: muitas vezes a maior fonte de políticas ineficazes não são vieses, corrupção ou má vontade, mas 3 Is: intuição, ignorância e inércia. E esse livro fala sobre tudo isso, sobre os ruídos, sobre o viés e sobre esses 3 Is. É sensacional, eu já estou na metade, depois a gente fala sobre ele. Bom, mas foi depois que eu conversei com você que eu digo, não, o meu abre-alas vai ser sobre ruído. Obrigada, muito importante, Cláudia. olha, e eu sempre falo, olha, a gente tem que amar menos as mulheres e respeitá-las muito mais. É verdade, respeito, acima de tudo. Começa por aí. Eu vou para o intervalo comercial.